Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos bater um papo, falar sobre como ficar fora de 99% do padrão, que a maioria das pessoas vive no padrão, né? Não sai da caixinha. Tô aqui fazendo a caminhada, era pra mim estar correndo um pouquinho, mas vamos bater esse bate-papo aí, né? Fazia tempo que eu não gravava vídeos no ar livre, então aproveitar esse momento. É um assunto que eu já estava praticando já há um tempinho. Eu comecei a fazer as coisas que geralmente a maioria das pessoas não fazem. Comecei a praticar em 2023, quando eu virei a chave e falei, quer saber, chega, vou cortar essas coisas que não está me fazendo bem e começar uma vida mais saudável, né? Mais saudável para mim, porque as coisas que eu estava fazendo não estava fazendo bem para mim, e sim para os outros. Então foi aí que eu cortei os hábitos ruins. Comecei a praticar esporte, né? Comecei a me cuidar e tudo mais. Então, desde quando eu comecei a me cuidar mais, mudar a minha alimentação também, cortar tudo que for o máximo de ruim. Ainda tem que melhorar algumas coisas, mas comparado como antes, melhorei bastante em questão dessas partes aí que eu falei. E tem uma das frases também, deixa eu só ver se a câmera tá certa. E tem uma das frases também que uns pessoal fala que, né, os pessoal que eu falo assim que são bem-sucedidos, são milionários, né? Para você ter sucesso na vida, você tem que sair do padrão, sair da caixinha, que é que a maioria das pessoas ficam. 99,9% das pessoas, não 99,9, mas 99,5%, 99% das pessoas ficam no padrão, ficar dentro da caixinha. Então, as pessoas que ficam assim acabam não tendo sucesso, porque elas seguem o mesmo caminho que as pessoas fazem, o mesmo caminho que eu falo. É você não estudar, a pessoa ficar na CLT ganhando pouco e depois ficar reclamando. Não tem nada contra com isso, galera. Eu trabalho na CLT, mas é porque eu tenho um objetivo, né? Infelizmente eu não consigo sair da CLT neste momento, então por enquanto eu preciso, né? Mas eu conheço várias pessoas que tá na CLT, que tá reclamando, que não tá satisfeito e tudo mais. Fala que o salário é pouco, que trabalha muito e tudo mais, só que a pessoa não arrisca de poder estudar para poder aprimorar e começar a ganhar mais dinheiro, entendeu? Que aí fica difícil. Então assim, aí fica mais difícil de você poder ter sucesso na vida, né? Porque se você não arriscar, você infelizmente não vai sair do lugar. Então, para você ter sucesso na vida, primeiramente o que você tem que fazer é mudar os seus hábitos, né? Então tem que cortar a rotina que faz mal para você. Tudo que for de ruim, você tem que cortar. E uma das coisas ruins que você tem que fazer é o quê? O que eu falo? Questão de rolê, bebida, drogas, tudo que for de ruim. Mas amizades também, que isso daí influencia bastante. Então, tudo isso daí você tem que cortar se você quer ter sucesso na vida. Caso ao contrário, você não vai sair do lugar, infelizmente.
E um dos primeiros passos que eu fiz para poder sair da caixinha foi questão de parar de rolê. Aí depois eu fui cortando um pouco do álcool, fui diminuindo. Em questão de fumar, eu diminui bastante. Já fumei muita erva, né? Para não falar uma palavra em português, claro. E já consumi muito. Fiquei mais ou menos durante 5 ou 6 anos fumando isso daí. E não tenho nada contra, galera, quem fuma hoje em dia, tá? Eu não tenho nada contra, né? Pra mim isso daí não é uma droga, né? Mas eu não vou me aprofundar muito neste assunto, tá? E também questão do cigarro, já fumei também. E foi uma das coisas que eu fui cortando, porque tava me atrapalhando um pouco no meu processo. Cortei a maioria das coisas, tudo que foi de ruim. E depois comecei a praticar coisas boas. Tipo, comecei a fazer corrida, comecei a treinar mais, comecei a mudar minha alimentação, comecei a tomar banho frio, comecei também a dormir melhor, né? Só não tô 100% porque por conta da CLT. E ainda mais que eu mudei de horário, então eu tô mudando um pouco isso. Tô tentando me acostumar, na verdade, tentando voltar à rotina. Que eu preciso dormir mais cedo, que eu estou acordando às 4 da manhã, né? Então eu preciso melhorar um pouco mais no sono. Então eu só preciso melhorar um pouco mais no sono, né? E também uma das coisas também que eu fiz também é buscar conhecimento. Buscar conhecimento, o que você pode fazer? Você pode começar a ler livros, que era uma das coisas que eu não gostava de fazer desde quando era criança. Estude, leia livros, busque o máximo de conhecimento possível. Minha tia falava isso daí quando eu era criança e não entrava na minha cabeça. E hoje em dia faz sentido. E ela falava, hoje você tem 15, amanhã você tem 20, depois você vai ter 30. Nossa, que bichinho. Então, hoje faz sentido. Hoje eu tô com o quê? Tô com 26 anos, vou fazer 27. Então, se eu tivesse escutado ela e tivesse aplicado as coisas que ela me falou, talvez eu teria mais tranquilo hoje em dia, né? Se eu tivesse corrido atrás logo cedo. Então, se você é jovem, você que está assistindo esse vídeo aí, se você tem 15 anos, né? 12, 15 anos, 18, cara, começa a estudar e começa a fazer dinheiro, começa a trabalhar para você. Que já vi vários jovens fazendo isso daí. Porque se você deixar para fazer isso daí tarde, aí esquece, você não vai conseguir. Conseguir até consegue, mas assim, num período longo, porque quando você é jovem você consegue fazer as coisas mais, vamos dizer, com mais vontade, né? Você vai ter mais vontade de estudar, porque quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai perdendo aquela motivação, né? Eu não sei explicar muito bem. Mas o importante é começar. Então, é uma das dicas que eu dou pra vocês, que eu sempre escuto nos vídeos quando eu assisto. As pessoas que são bem-sucedidas falam: quer ter sucesso? Saia da caixinha, saia do padrão. Se a maioria das pessoas forem para um caminho reto, você não faz isso. Pega um caminho cheio de curvas. Mas é nesse caminho que você vai ver as oportunidades, os desafios que você tem que encarar, porque não é fácil, né? Vai ter altos e baixos, vai pegar subida e descida. Então, não faz o mesmo caminho que as pessoas estão fazendo. Faz um caminho diferente. Porque quando você chegar lá no final, aí você vai falar: pô, esse caminho valeu a pena. Valeu a pena ter se esforçado, valeu a pena ter arriscado. Porque é aquela frase também: sem risco, sem história, sem risco, sem Porsche. Uma das frases que eu já vi. E realmente, galera, a maioria das pessoas que tem sucesso
As pessoas que estão com carro, com carrão, casa grande, ó, por exemplo, casa ali, ó. Tô caminhando aqui, ó, no Alphaville. Pra você ver como que é as casas, ó. Condomínio, ó. Uma paz. Aqui, ó. Entende? A meta é chegar nisso daí, se Deus quiser, em nome de Jesus. A meta é chegar nisso daí. Ó, meu brinquedo aqui, né? Primeiro carro. E a meta, se Deus quiser, é chegar numa nave. Se Deus permitir. Mas para isso, você tem que arriscar e fazer mais dinheiro, entendeu? Estudar mais, buscar o máximo de conhecimento para poder chegar no sucesso, né? Onde você quer chegar. Então essa é a minha dica aqui que eu passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, curte, compartilha e se inscreva no canal também. Ative o sininho para estar dentro das novidades, tá? Ó a vista. A fazenda lá embaixo. Beleza, pessoal? E fique com Deus e até a próxima.